Dando início aqui, para não delongar mais ainda, mais uma vez, obrigado ao Tiago Dominoni, da NutriArts, e o Diego Possamay, da BR Box. São duas empresas que desenvolvem jogos, dois estúdios de jogos aqui de Joinville mesmo. Tá? O Larva agradece bastante a presença e a disposição de vocês para conversar um pouco sobre o que vocês fazem, sobre o que é a área gráfica para vocês. O Larva completou semana passada 18 anos de pesquisa e desenvolvimento na área de processamento gráfico, então isso muito nos orgulha. Já entramos agora na maioridade, né, atuando aí desde a graduação, a pós-graduação. Só para reforçar, a gente tem um objetivo aqui que é, desse fórum, aglutinar os atores do setor de processamento gráfico, envolvendo os produtores de tecnologia, os produtores de conteúdo e os consumidores também de tecnologia, tentar integrar e tentar fomentar parcerias e compartilhar experiências. Esse é o objetivo do nosso fórum, que a gente vai estar gravando e disponibilizando no YouTube do Larva, lá para todos poderem acessar depois, tá bom? Então, sem delongas, eu vou pedir para que Diego Salter Possamay pode liberar o seu microfone e colocar a sua câmera ou compartilhar a sua tela. Então, boa noite, né? Obrigado pelo convite. Meu nome é Diego, eu sou um dos sócios fundadores da BR Box Game Studio. Nosso negócio primário é desenvolvimento de jogos de entretenimento. Nós somos o estúdio é pequeno, é independente, então nós mesmos nos autofinanciamos. E recentemente nós colocamos o nosso primeiro jogo no mercado, que é o Factory Rally Abundance, e já estamos trabalhando no nosso segundo e no nosso terceiro produto. Então esse é o site do estúdio, né? E esse é o nosso primeiro jogo. Então, como eu disse, o nosso negócio principal é o desenvolvimento de jogos para entretenimento. Esse é o Factory Rally Abundance. E ele é um jogo que ele é corrida com puzzle, com alguns conceitos bem leves e bem abstratos de programação. Já vou falar sobre isso. Então, o que a gente faz, em essência, a gente desenvolve jogos, a gente trabalha com publishing, a gente trabalha com localização de jogos, né, que não é só língua, mas é também se adequar a referências culturais, e a gente também trabalha com assets para jogos, se alguém precisar. A nossa sequência de foco é de desenvolvimento, esse é o nosso grande foco de trabalho, então aqui que a gente concentra a maior parte dos nossos esforços, e desenvolvimento de assets é onde a gente concentra a menor quantidade de esforços. Então o estúdio ele é formado por mim e pelo meu sócio, o Albano. Eu venho da área de engenharia, de computação, de jogos analógicos, depois de jogos digitais, e meu negócio é ficção científica, até por isso que meu desenho, meu avatar tem um capacete. E o Albano é o nosso lado business. Então ele puxa toda a parte de negócio do estúdio e eu puxo toda a parte de desenvolvimento. O Rally, que está aqui na Steam, que é este jogo, foi lançado em março agora. E conceitualmente a premissa dele foi trabalhar fora das mecânicas usuais. Você encontra talvez em puzzles e corrida, e mesclar as duas coisas. Então ele tem um visual um pouco puxado para o PlayStation 1, PlayStation 2, na década de 90, né? Isso é proposital. E a sacada dele toda é: você corre, programa o teu robô enquanto você corre. Tá? Mas em essência você está correndo, você escolhe um robô, vários modelos, e você tenta chegar em alguns pontos específicos da fábrica, que são esses números grandes. Só que para isso você tem que programar o teu robô
em tempo real de jogo, na verdade. E tem torneio, tem corrida solo, tem modelos que tu desvia, que são robozinhos que estão desativados, tira obstáculo na pista. E à medida que você vai jogando, né, e vai pegando o jeito de jogar, você começa a entender por que, que ele é um puzzle, por que, que você tem que navegar nos mapas que são todos gerados proceduralmente para isso. E além disso, também esconder uns segredos dentro do jogo, porque sempre é bacana ter segredo. Então ele é um jogo relativamente casual, mas a curva de aprendizado no começo é um pouquinho alta. Mas depois você pega o jeito, vai. E ele não era o nosso primeiro jogo, ele era para o seu segundo. E no começo do desenvolvimento, a gente tinha 2 jogos em paralelo, a gente viu que era mais interessante, mais bacana ver os robozinhos correndo na fábrica e se matando, e a gente optou por desenvolver ele primeiro. A gente levou cerca de 1 ano para desenvolver ele, uma equipe de 4 pessoas, e todo ele feito por nós interno, desde a composição musical, toda a modelagem gráfica, texturização, programação, é tudo nosso. A única diferença é que a gente usou uma engine para produzir ele, a gente trabalhou com a Unity, para facilitar uma série de elementos essenciais, principais do desenvolvimento do jogo, que a gente ganha tempo. Mas fora isso, a gente trabalhou todo o resto dele interno. Além disso, a gente está com 2 projetos correntes. Um projeto a gente tem um contrato de confidencialidade, a gente não pode falar sobre ele ainda. E o outro é nosso segundo jogo, que acontece no mesmo universo do Rally. A gente tem um universo expandido em cima dele. E que vai começar a contar a história desse universo, e a gente vai expandir eles através de uma cadeia de jogos que estão todos conectados dentro do mesmo universo. Obrigado, Diego. Vou pedir ali o Tiago. Já estamos agora com 22 pessoas aqui. Vou pedir para o Tiago, então, se apresentar e apresentar no Nuke-Arts. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez o Tiago e o Diego pela presença e disponibilidade. Tiago, com a palavra. E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu sou o Thiago Dominoni, sou sócio fundador da Nuke-Arts, um estúdio aqui de Joinville. Então, a Nuke-Arts é um estúdio que já tem 11 anos, a gente faz aniversário em maio ali, bem em meio à pandemia. E não sei se alguns já conhecem, a gente já já contratou alunos de ambas as universidades de design e de tecnologia da região, então algumas pessoas já conhecem, né? A Nuke-Arts começou há 11 anos atrás comigo, com o Gilberto Vigers, meu sócio. Nós éramos funcionários de empresas de software e nós estudávamos design e também éramos ilustradores. E a nossa intenção em criar a empresa era para começar a trabalhar de alguma forma no mercado de entretenimento. Porém, naquela época era muito difícil ainda, não existia um mercado aqui na nossa região, né, especificamente, não existia um mercado muito grande para atuar, ou praticamente nenhum. Também não existiam ensinos ou faculdade, etc., de uma maneira mais específica, e é por isso que a gente acabou indo para design gráfico, que era o mais próximo, né? E o nosso networking também era totalmente voltado para corporate business de software, né? Então, essas eram as dificuldades naquela. E nisso a gente tomou uma estratégia de tentar aproveitar isso, mas começando com o que existia no mercado, que era design para web e design gráfico. Eu também desenvolvia na época, né, a parte mais de desenvolvimento web. Então a gente começou a fazer sites, começou a fazer trabalho de design gráfico, e todos eles a gente tentava colocar um pouco de ilustração, que era para fomentar aquela vontade que a gente tinha de ter de alguma forma um pé no mercado de entretenimento. Então, basicamente, os 3 pilares sempre foram arte, design e tecnologia. Só que daí surgiu o aprendizado na marra, né? Que é divulgar, vender, produzir, gerir uma empresa e ainda pagar a faculdade. E foi uma experiência bem complexa, assim.
mas sempre a nossa verdadeira vontade era trabalhar com jogo, com animação e com ilustração. Com isso, a gente foi crescendo, tivemos clientes com grandes marcas, novos negócios, e aí parece que isso tudo é muito bom, porque você cresce, aumenta a equipe, muda de lugar, vai evoluindo, mas tem um problema de perder o foco e faltar aquela atenção para a ideia original. Então é normal a gente se adaptar no mercado com a realidade, né? Às vezes o nosso sonho ele não está compatível com a realidade, mas existem momentos que aí a gente precisa decidir. Então houve uma segmentação e a gente criou um grupo de 3 empresas, onde cada uma ia focar na sua área. Então aqui são alguns dos clientes que a gente trabalhou durante esses anos, a maioria aqui ainda é cliente da casa, não diretamente só pela Nuke Arts, mas também pela Pixelhead, que é a empresa que hoje foca em desenvolvimento web e produtos de tecnologia. A Ether, que é uma empresa de estratégia de marketing digital para o mercado B2B exclusivamente. E a Nuke Arts, que eu vou mostrar um showreel que vai ser um pouco mais fácil de entender para quem não conhece. Só para vocês terem uma ideia de alguns trabalhos que a gente fez, alguns que foram selecionados de tanto animação 2D como 3D, ali é real time. Então a gente sempre pulou assim e trabalhou tanto na parte visual rica como na parte de interatividade, né? Uhum. Aí são experimentos em realidade virtual com Oculus Rift. Ano passado a gente criou um projeto para atuar na área naval, né, na área náutica. Vamos avançar, já que vocês estão sem o som, põe um pouco o ritmo. Uhum. Aqui, projetos de realidade aumentada para Influx, são 20 capas, rótulo de cerveja. Aí, então, só para contextualizar um pouco, mostrar efetivamente o que a gente faz, né? E então, dos 2 anos para cá, mais ou menos, a gente começou a estudar e definir de uma vez por todas e entender por que a gente até agora não criou os nossos próprios produtos, né? A gente sempre começou esses novos produtos, mas sempre viravam ideias de projeto. Então a gente começou um plano de transição que vai ainda mais uns meses para que a gente se torne totalmente uma produtora de game e a parte de serviços seja também relacionada a game. Então, o que ocorreu de lá para cá? Nós fizemos investidas em realidade aumentada e realidade virtual, diversos estudos, pesquisa e desenvolvimento interno, teste, protótipo. Chegamos a atuar comercialmente, mas esse ano, antes da pandemia ainda, a decisão foi não atuar mais nessa área, por questões de aceitação de mercado, nos que a gente estava atingindo, na velocidade que a tecnologia muda e investimento necessário. Então, são muitas dificuldades para um investimento muito alto em um único segmento que para a gente ainda era uma novidade, né? Então, nós começamos a tirar essas ideias de projetos, desengavetar elas e colocar em prática de 2 formas. Uma seria financiamento próprio, outra seria financiamento público em editais, e outra seria trabalhar com game, com terceirização, com outsourcing, diretamente em clientes da casa. Então, hoje a gente tem 2 projetos com a Influx, que esses eu não posso mostrar ainda porque não foram lançados, né? Mas são games educacionais para ensino de inglês. Então eles já têm uma cultura digital, né? A escola, a franquia de escolas de idiomas que é a Influx. E esse vai ser talvez o primeiro ou o segundo jogo que a gente faz para os outros, né? Então, o nosso reposicionamento hoje é que nós temos um estúdio de outsourcing de arte para game e também um estúdio de desenvolvimento. Então, o que a gente faz em game art, né? Então,
durante um período ali, nós fizemos muita arte para jogos de gambling, para os Estados Unidos, para a Espanha. Gambling são os jogos de aposta, né? E existem tanto em máquina física como máquina digital. Então, Bingo e Slot Machine, eles lançam todo mês vários, e todo mês tem um tema novo, misturando com outro, com 3D, com 2D, é infinito, assim, o tipo de estilo que existe. A gente fez durante muitos anos, tem um portfólio separado só isso, além do portfólio, que tem umas peças que vocês viram ali. Os pilares desse tipo de arte é a parte de concept art, a parte de produção de assets 2D e 3D, tanto estático como animado, e também a parte de user experience, né, e user interface. Aí, no ponto de editais, ano passado a gente foi contemplado num edital do Prêmio Catarinense de Cinema, e nós ficamos em segundo lugar numa das categorias de jogo, né. Nós conseguimos aí uma verba de R$300 mil para produzir um jogo durante um período de 2 anos. O codinome do jogo é File, por enquanto, né? Foi o nome de batismo, e ele foi feito um protótipo, eu vou mostrar um videozinho, em 2 dias numa Game Jam interna, e esse dia da loucura da Game Jam foi o dia que nasceu o projeto para inscrever no edital. Ainda não começou porque a gente precisa receber a verba, né? Tem toda uma burocracia, e agora com a pandemia está tudo um pouco mais lento, mas eu acredito que até o fim do ano vai ser liberado e daí esse projeto vai ser iniciado. Deixa eu mostrar aqui o protótipo. Então, como eu falei, esse jogo ele surgiu numa Game Jam, onde no primeiro dia a gente gerou ideias de jogos, na metade desse dia nós já tínhamos decidido o que seria e começamos a fazer level no papel, né? Ele é um puzzle um pouco com elementos de adventure com puzzle, assim. Esse é um vídeo, mas já é do jogo do protótipo funcional, tá? Tem um executável e tudo mais, e foi com esse vídeo que a gente conseguiu a verba do edital. O jogo se baseia em puzzles tradicionais de switches no chão, alavancas, plataformas, porém você é um mago que tem o poder de invocar alguns elementais, e durante o jogo esses elementais podem fazer coisas específicas, como o da terra ele tem peso, então ele pode pisar no switch, o do fogo vai poder acender tochas, coisas desse tipo. E o objetivo sequencial é você sempre chegar na outra parte da dungeon. Aí tem no GDD existem várias especificações já de história, e foi feito em 2 dias, mas tinham 5 pessoas trabalhando, né, entre programador, artists, modelador 3D, etc. E uma outra IP que é coprodução nossa com uma agência de São Paulo, que é o Wyden Kennedy. Ela é se eu não me engano, ela é a maior agência independente do mundo, tem escritórios em acho que 5 lugares do mundo. E eles estão fazendo um jogo que é lançado antes da pandemia, mas isso também afetou eles e o projeto foi segurado e agora está sendo finalizado. É um jogo de luta estilo 8-bit, onde existem 160 personagens aproximadamente, e cada personagem é um funcionário da empresa. Então, é um advergame, é um projeto de endomarketing e é um projeto para inscrever em prêmios que essas agências participam. Porém, ele é uma coprodução e nós também somos donos de todo o código-fonte e tudo mais, e a gente pode fazer variações disso e reproduções para outro jogo. Eu posso mostrar aqui, por enquanto, o vídeo de abertura dele, mas eu não posso mostrar ainda do gameplay. A intenção é esse jogo entrar em agosto e o da Influx também. Tem uma música muito legal que eles criaram, que eu não vou poder tocar elas aqui, né? Mas... E como eles queriam dar essa cara anos 80, assim, então foi reduzido a quantidade de área de pixels para a gente ter uma densidade bem pequena. Aqui são os 2 fundadores da agência. E
eles falam o nome de cada funcionário, tem um CMS que a gente criou por trás que permite que eles coloquem um funcionário novo no jogo e removam também. E como é que eles fazem a arte? A gente tem um guideline, onde eles agora conseguem pegar, desenhar a pessoa no frame e daí reproduzir todos os outros frames com a guideline de cada estilo de personagem, né? Existem 3 X de personagem aqui, tem o pequeno, médio, grande, cada um deles tem uma pequena variação de golpes especiais. Tem 9 setores dentro da agência, por exemplo, produção, marketing, etc. Cada setor tem um super especial diferente, então isso permite uma combinação bem grande de personagens, e também quando você cria um personagem, você tem meio que uma ficha dele, assim, de resistência, força, etc., velocidade, e isso vai definir uma diferença entre habilidades dos personagens. E aí, deixei aqui algumas coisas de ARVR, mas vocês acabaram vendo ali na Reel, né? Esse aqui é o único que não tem lá, é um projeto da Influx que a gente dá continuidade ainda. São quase 300 cenas, que nem essa aqui, onde o aluno pode pegar agora os diálogos com o celular, ele vê ela animada. Então pega os personagens principais, constrói os cenários em 3D, e o aluno pode ter uma atenção maior, né? Não é que ele vai ter uma atenção maior, mas é uma forma mais lúdica de você manter a atenção do aluno e ele repetir aquilo ali várias vezes para realmente aprender. E aqui é de alguns outros projetos, esse das capas ali. Isso aí. Fora isso, a gente tem também outros projetos que a gente está para publicar na Steam, que são jogos menores, que a gente está fazendo testes. Eu participo de um grupo de mentoria do Next Level, que é do blog Produção de Jogos, do Rafael Dias. E lá a gente aprende muita coisa sobre como funciona a própria Steam em si, né, o mercado, e como fazer o port depois direto de lá para o Switch. Então tem uma galera lá que está fazendo jogo assim, super simples e já está publicando o 3º jogo, já está tendo uma renda passiva pequena daquilo. Assim. Então é um negócio bem interessante e a gente também está explorando essa área. Isso aí, obrigado. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Quais são esses recursos do processamento gráfico e qual é a formação do profissional do processamento gráfico que a empresa entende que poderão ser de interesse para projetos internos atualmente? Qual é a formação? Qual é o recurso? Qual é o conhecimento que é mais valioso internamente? Eu acho que seria mais ou menos essa a pergunta. Qual é dentro do contexto do processamento gráfico, qual é o conhecimento que é mais utilizado por vocês aí na empresa? Assim? Diego. No nosso caso específico, como a gente é um estúdio pequeno, e isso varia por causa do tamanho do estúdio, então estúdios maiores vão ser diferentes. Tá? E o nosso foco é o desenvolvimento de jogos especificamente. Para nós, o que conta bastante na área de processamento gráfico são 2 vertentes. Quem conhece muito de shader é a programação de todo o visual, né, que a gente vê projetado na tela. Né, então, a programação de shader é muito importante, então para você ter um visual bacana de jogo, o shader é essencial. E na outra vertente é a modelagem 3D, então é modelagem, escultura 3D, texturização, né? Embora a texturização possa ser feita por um profissional, não necessariamente que modele, né? Para nós é importante que a pessoa que modele também saiba texturizar. E animação, né? Saber animar. Então, esses são os elementos principais para nós. Né? A ferramenta para nós, no nosso caso específico, a gente começou a adotar o Blender. A gente gosta da forma como ele funciona. A última versão dele tem tudo que nós precisamos até o momento. O fato dele ser open source permite que a gente crie os nossos próprios plugins, tenha acesso ao código-fonte, consiga mexer se a gente precisar, e se eventualmente o software não for mais suportado de alguma forma, a gente consegue dar continuidade nós mesmos. Ele está integrando novas ferramentas, pintura direto no modelo, que
que é isso, não substitui, mas acaba sendo bem útil em relação à texturização normal. Ele também permite a gente trabalhar com animação direto lá dentro, então, nesse sentido, essas duas vertentes são bem importantes para nós. E shader é programação base C, embora tenha o shader visual, né, e algumas engines usam isso, como a Unreal, a Unity, saber programar o shader mesmo no código, a gente consegue ter resultados melhores e mais versáteis. A gente não está preso à engine, a gente está preso só à tecnologia, OpenGL, DirectX e agora Vulkan. Né? Então esses são os pontos principais para um estúdio pequeno, que nem o nosso, com o nosso porte com uma equipe reduzida. Ô Diego, eu já vou fazer uma pergunta que foi feita quando tu estavas fazendo a tua apresentação, mas depois eu vou transferir para o Thiago também. A curiosidade que surgiu aqui, quanto tempo demorou para fazer o jogo, né? O jogo de vocês aí. Quanto tempo demora um projeto de jogo? Acho que essa. O nosso projeto é um projeto de. Ele é um jogo de. Ele não é extenso, ele é um jogo de pequeno e médio porte. Ele levou um ano para ser feito. Tá? E tem uma outra pergunta ali que eu já vou engatar, que foram 8 horas por dia? Na verdade, isso variou bastante. No começo, esse tempo foi menor. Tá? Porque no começo você consegue ter muito resultado visual, principalmente, porque você não tem nada e você começa a ver bastante coisa acontecendo muito rápido. Então a velocidade disso não precisa ser tão alta. Mas depois que a gente teve toda a estrutura dele pronta, passamos da fase alfa, onde a gente fechou todos os features dele, e foi pro beta, aí começou o polimento, teve dia que foi 10 horas, 12 horas, 15 horas. Para o lançamento dele, a gente fechou praticamente um mês inteiro direto, sem parar. Então isso é bem relativo. Beleza. Obrigado. Então, passar a mesma pergunta para o Thiago, né? Então, qual é o tipo de conhecimento, formação aí da área gráfica que o Thiago tem lá na Nuke Arts, que precisa fomentar, digamos assim, e qual o tempo médio aí das produções de jogos, principalmente? Certo. Thiago. Bom, a gente tem 3 pilares, né? A parte de arte, design e tecnologia. Então, as expertises do processamento gráfico sempre vão bater de frente com todas essas 3 áreas, seja por um especialista ou por digamos assim, um multiclasse. Então, especificamente hoje, para a gente é muito mais fácil, pela expertise da parte de arte e animação, é muito mais fácil a gente encontrar profissionais de design, de arte, de concept, coisas específicas, tanto para eu contratar fora, como eu pegar talentos e desenvolver interno. Por exemplo, esse jogo de luta ali, o Rumble, foram 4 estagiários e mais 2 freelas em períodos diversos, né? Foi variado, não eram todos full-time, mas eles ganharam uma experiência absurda só fazendo frames de animação de pixel art. Mas todos eles são estudantes de animação, né? E hoje, para responder melhor daí a pergunta ali da expertise, o que eu tenho que relacionar com qual que é a maior dificuldade, qual é a maior necessidade que a gente tem de encontrar. E hoje, o que eu percebo nos últimos anos, assim, a minha maior dificuldade é encontrar bons desenvolvedores de jogos. Porque de web, para fazer site e sistemas, existem muitos, né? De jogos, é difícil encontrar alguém que já passou um bom tempo, por exemplo, brincando na Unity ou no Unreal, ou até em um framework JavaScript para jogos HTML5. Então, eu estou falando especificamente primeiro de engines e de tecnologias em si, né? Mas dentro disso existem várias sub-expertises, como o Diego mesmo falou, do desenvolvimento de shaders. É um negócio muito importante, é um exemplo de que é um conhecimento e uma experiência que resolvem problemas que às vezes, se você ficar preso à própria engine em si, você não vai conseguir resolver. E se o cara conhece mais disso, não, peraí que tem um outro jeito de fazer, vamos passar por cima disso aí. Então, isso está diretamente ligado ao mercado. O mercado acaba
indo em direção ao que está todo mundo mais usando. Então tá todo mundo mais usando Unity, todo mundo mais usando Unreal, menos, né, na verdade, do que Unity. Então existe uma demanda maior. E se a pessoa nunca abriu, nunca viu nada, ou também não fez ainda um jogo próprio, existe uma curva de aprendizado muito grande, por mais que ela saiba programar muito bem. O cara pode manjar muito de C ou de algumas outras tecnologias, mas tem alguns paradigmas e algumas experiências necessárias que precisam ser feitas para você conseguir se adaptar de uma forma rápida, né? Então, por exemplo, tem coisas básicas que um cara de web vai saber, como, por exemplo, sempre comprimir um jogo 2D, por exemplo, que nem aquele ali que tem um volume imenso. Cara, qual a melhor maneira de deixar isso o mais leve possível? Jogo que vai rodar no celular, pô, eu tenho que prestar muita atenção com imagem, consumo de memória que aquilo ali vai dar. Então, às vezes o cara desenvolve e não presta atenção nisso, isso vai dar problema só lá na frente. Então, tem a ver com a experiência que ele vai aprender, que ele vai se desenvolver na empresa, sim, né, junto com a gente, tendo mentoria. Porém, o que a gente está percebendo nos últimos anos, a gente não está conseguindo mais encontrar pessoas com um nível de proatividade de chegar assim, não, meu portfólio, meus experimentos estão aqui, ó. Ah, tá feio? Não, cara, não tá feio. Mostra o que você fez. Eu não sou artista e não tenho dinheiro para comprar um asset pronto, não quero baixar, não tem problema. Desenha uma bola lá e faz o teu jogo com essa bolinha. Isso mostra realmente o interesse da pessoa e o quanto ela já explorou, né? Então, a minha maior dificuldade dentro desse universo do processamento gráfico é realmente encontrar desenvolvedor talentoso a fim de participar desse projeto, desse tipo de projeto, e que mostre antecipadamente algum resultado, entendeu? É como o designer e o artista que tem que montar o portfólio gráfico dele. Ele monta e coloca online. Tem programador que faz isso, só que eu vejo isso mais em web. Na área de jogos ainda pelo menos em Joinville, assim, eu tenho bastante dificuldade de encontrar. E com relação ao tempo, ficou mudo, tá mudo o teu. Ia falar dos tempos aí mesmo. Com relação ao tempo, então, como eu falei ali, aquele protótipo ali levou 2 dias, mas foi insano, assim, foi quase virando, né, virando noite, todo mundo. E como o próprio Diego falou, é bem relativo, porque se eu falar que levou X meses, dá a impressão que é todo mundo sempre direto nesse projeto, mas como a gente está num período de transição de uma empresa de serviços, às vezes o mesmo cara está trabalhando 3 dias num projeto, 2 dias em outro, mas vamos falar, por exemplo, desse do Rumble, de luta ali, que eu falei que são 160 personagens, tem 48 frames cada personagem, a gente tentou reduzir ao máximo que deu, e tiveram 5 pessoas e eles ficaram ali de outubro a janeiro, todos eles, todo dia, pelo menos 4 horas a 6 horas por dia, só fazendo arte para o jogo, enquanto o programador estava só programando. E ainda falta basicamente um mês de trabalho. Então esse de luta ali vai ser pelo menos 4 a 5 meses de desenvolvimento full time de um programador. Porque teve um CMS, tem integração de conexão de servidor, tem um monte de coisa diferente, né? E projetos menores, assim, com base, por exemplo, nos jogos que eu comentei do grupo que eu participo, do Next Level, eles tentam fazer jogos de 2 meses. E jogos geralmente são jogos de puzzle, com 60 a 100 níveis, e jogos que te dão uma interação de no mínimo 1 hora. Para um cara que é rápido, né, um cara que faz muito puzzle, assim, ele tem que no mínimo ter 1 hora de entretenimento. Essa é meio que uma fórmula que eles chegaram. Se vocês pesquisarem, o estúdio se chama Minimal Games, é o estúdio do Rafael Dias, e o molde do estúdio dele é totalmente nesse esquema, né? Então, todos os jogos de puzzle, basicamente em 1 mês, com uma equipe de 4 pessoas, a meta dele é ter a cada 15 dias. Só que assim, é bem difícil e específico. Jogos como o que a gente vai fazer no edital, o jogo do Diego, são jogos bem diferentes, exigem expertise diferentes,
existem etapas pré-produção, produção, pós, teste, etc. E tudo isso varia conforme o tipo do jogo, a complexidade e o tempo que a equipe fica ali. Às vezes o projeto inteiro levou 2 anos, mas a parte da galera de arte, eles ficaram 3 meses, né, a concept art, e por aí vai. É mais fácil responder isso no final, assim, né, quando o jogo ficou pronto. Aham. Com certeza. Que a gente sempre cria previsões e planos, porque tem que ter, né? Não tem como não ter, só que a gente sabe que ele vai ser manipulado e adaptado. Aham. Beleza, obrigado, Thiago. Vamos para outra pergunta aqui. Temos uma pergunta com 4 votos. Alguma das empresas já realizou projetos de animação ou gamificação na área de educação? Acho que o Thiago comentou alguma coisinha. Aí complementando aqui, passando para o Diego primeiro, se tem interesse, tem essa flexibilidade de fazer projetos contratados, tem interesse para isso para o futuro, jogos, gamificação e animação educacional. Diego. Tem espaço na Bear Box? Tem. Inclusive, nós já fizemos algumas propostas que nos procuraram sobre trabalhar não só com gamificação, mas com jogo, especificamente para a educação, em várias vertentes diferentes, projetos grandes. E o que tem, quando a gente começa a entender o que as pessoas querem, efetivamente, o objetivo que elas querem chegar, a complexidade que isso envolve, e a gente começa a explicar para as pessoas o que isso vai envolver, o tempo que isso vai levar, o grau de complexidade que isso tem e o grau de investimento que isso tem, algumas pessoas se assustam. Então, não são projetos baratos de se fazer, porque diferente de um jogo de entretenimento, onde você pode definir muita coisa dentro internamente do estúdio, sem se apegar a nenhuma normativa, sem se apegar a nenhuma regra específica de diferentes profissões ou diferentes áreas, como a educação, que tem várias, tá? A gente tem um compromisso só com o entretenimento. Quando você passa a ter um compromisso com as pessoas, em que existe a educação por trás, existem outros fatores por trás, e você deve considerar isso, então a complexidade de se fazer o jogo é muito maior. E isso inclui também um impacto no investimento necessário para isso e no tempo necessário para que isso seja feito. Então, nós já fizemos algumas propostas, como eu disse, para empresas diferentes, de tamanhos diferentes, desde empresas pequenas até empresas de grande porte, de nacionais. E o que a gente tem visto em relação a isso o interesse é grande, mas a preocupação que eles têm é quando eles olham o investimento. Talvez porque a expectativa deles é que fosse uma coisa rápida, fácil e barata de fazer, e quando eles veem que não é, então eles começam a entrar num processo de avaliação, de cortar elementos, de talvez mudar a vertente de trabalho deles em relação ao que eles queriam inicialmente. Então é isso que a gente tem sentido de todas as propostas que nós fizemos. Mas estamos abertos para trabalhar com isso daí, é só nos procurar que a gente faz uma proposta. Beleza. Obrigado, Diego. Passando então para o Thiago, a mesma pergunta. Então, o Diego já respondeu, acho que, o cenário do mercado, né? É bem isso aí que ocorre. Nós atendemos a área de educação, né? Nós temos um cliente há 2 anos já que é em Flux, então a gente entrou lá fazendo projetos de realidade aumentada, como vocês viram ali no vídeo, que é para reforço do método de ensino deles, do idioma. Hoje a gente está fazendo um jogo que é um aplicativo com o personagem deles e tudo mais, que é ainda para aprendizado de idiomas, então é tudo dentro do universo deles. E eles foram um dos clientes que enxergam o valor no investimento, porque a maioria tem o tipo de reação, como o Diego disse, né? Quando eles começam a entender tecnicamente tudo que envolve, você explica, faz um processo de educação do cliente, ele começa a ver o tamanho do negócio e o investimento necessário. Tem alguns que
fazem um processo inverso. A gente já entrou em negociações, mas não fechou porque pra gente não valia a pena, assim, tipo, girar toda uma estrutura para fazer um trabalho que vinha tabelado do próprio cliente. Então, um volume grande de coisas pequenininhas que, sem um contrato fixo, por exemplo, o cara não vai de certeza me entregar 20 demandas por mês. Não, ele quer um contrato onde eu assino numa tabela os preços que eles praticam e quando eles me mandarem eu tenho que fazer. Então fica desinteressante, né? Mas no geral, assim, é uma área bem interessante, só que exige do nosso lado, como designers, daí é uma habilidade que a gente consegue fazer muito bem, que é essa parte de entender muito a realidade do cliente, né? Então, a gente sempre fez isso durante anos em projetos que não eram de game e hoje a gente consegue aplicar algumas metodologias também no universo de game, porque é diferente de fazer para entretenimento, onde eu tenho um produto que eu defini como que vai ser, para que mercado, para que público, qual a minha estratégia. No caso deles, a estratégia às vezes não existe estratégia comercial, às vezes é um produto complementar, então é bem diferente, mas é uma área bem interessante. A gente já atua, já trabalhou para Positivo também, fazendo a parte de ilustrações, animações. Então, dessas áreas de prestação de serviço que a gente quer manter nessa migração total para a produtora de game, as principais são Adver Games e Serious Games, principalmente na área de educação. A gente chegou a estudar a parte de educação mais corporativa ou, por exemplo, educação voltada para a parte de medicina e tudo mais, mas a gente ainda não encontrou um nicho que vale a pena, um investimento nosso de marketing e comercial para meio que atacar essa área, né? Como eu falei do experimento com VR que a gente teve ali, a gente fez isso e não teve um resultado positivo. Teve um resultado positivo em portfólio. A gente tem uma página legal aqui, até tá aberta aqui para mostrar para vocês, onde mostra as interações do ramo náutico e tal, e tipos de aplicações que isso tem, principalmente para a área da educação, porém sempre vai cair naquele problema do investimento. Em realidade virtual é pior ainda, porque existe todo o hardware por trás, que ou já está ultrapassado e não é muito bom, ou ele é caro demais e difícil de conseguir, ainda mais agora, né, com o dólar alto. Mas é uma área bem interessante que a gente curte fazer. Quais são as áreas e tecnologias do processamento gráfico que entende que serão muito importantes no futuro, né? A área acho que está se desenvolvendo em que direção? Acho que seria mais ou menos essa. Aí o Thiago responde e o Diego depois a mesma pergunta. Bom, aí eu vou falar de realidade virtual e realidade aumentada novamente, apesar de eu ter falado que a gente chega para lá nesse momento. Aí a gente vai entrar num aspecto, acho que mais global, né? Isso vai ser o futuro, vai. Eu acho que é só questão de tempo. Talvez não vai ser que nem aquela imagem de futuro que a gente cria de filme de ficção científica. Talvez seja diferente, né? A gente sempre cria uma imagem que geralmente é bem Star Wars ou coisa do tipo, mas na verdade é um negócio um pouco diferente. Mas vai chegar lá. É questão de existir plataforma, por exemplo, realidade aumentada ainda não existe uma plataforma, igual o celular é uma plataforma hoje, de bolso. Mas vai chegar um momento que vai ser simplesmente eu ligar ou desligar a minha realidade alternativa, o meu mundo fantasma, o meu mundo virtual. A gente vai estar andando ali vendo coisas virtuais, seja pelo meu óculos, que não vai parecer um óculos de realidade virtual, vai parecer um óculos normal. E realidade virtual mesmo, com headsets, com som e etc., eu acredito que vai ficar mais na área de entretenimento, de experiências que já existem hoje, que eles chamam de um novo arcade, né? Então, para o futuro, essa parte de estudo de spatial computing, acho que eles estão chamando, né? Computação espacial, nuvem de dados, coisas relacionadas a isso, né? Pegar lá os primeiros experimentos do Nintendo Wii e do Kinect,
eu acho que vocês usaram já também, né? Aquilo foi só uma coisa da idade da pedra que a gente teve. A gente chegou a fazer um projeto em Kinect também, foi o maior sofrimento, cara. Mas hoje a gente tem acesso a uma câmera muito menor, muito melhor, que dá para fazer coisas muito mais legal. Então eu acredito que na área de vocês específica, assim, essa parte do mundo virtual ligado ao mundo físico é uma das coisas que mais crescem. Existem pesquisas com assim, porcentagem de procura de profissional da área de VR e AR, por exemplo, que é assim, 300% aumentou. Porque existem muitas startups lá fora que estão com muita grana no bolso para produzir tecnologia. Não é produzir conteúdo ainda. É tecnologia mesmo, então eu preciso do cara que manja de computação gráfica, programador, desenvolvedor de computação gráfica, o cara que manja da matemática de fazer um negócio 3D no código, digamos assim, né? Grosseiramente falando. Mas eu acredito que é nesse caminho. Agora, se isso vai chegar para a gente como uma oportunidade tão cedo, eu acho que não, por N barreiras, né? Barreira de tecnologia e propriedade intelectual patenteada, né, de fora, os caras estão em briga lá fora por patentes de óculos, um processando o outro. Aqui a gente não vi nenhum protótipo ainda. Talvez tenha em alguma universidade, né? Mas eu acho que seria bem interessante no Brasil a gente ter protótipos de hardware disso também. Porque a gente pode entrar em parcerias com a indústria local, por exemplo. Existem muitas possibilidades de uso em indústria de robótica, indústria de qualquer coisa, na verdade, né? Existem cases assim disso lá no mercado, então desenvolver isso internamente dá uma vantagem, porque hoje a gente não tem como comprar hardware e não tem como o público ter o hardware também. Então se alguém conseguir inventar uma coisa que seja nossa, pulverize, ou com uma parceria externa, aí eu acho que começa a acelerar aqui pra gente. Então, tá bom, muito bom. Obrigado, Thiago. Passando então a mesma pergunta para o Diego. Futuro, Diego, que tecnologias, que recursos, em que direção que isso tudo está indo? Eu vou responder essa pergunta focada bem na área de jogos e mais voltada para o que a gente vai ver logo. Então, o hardware está evoluindo muito. E isso gera muitas possibilidades computacionais. Eu vou citar duas pessoas com quem eu conversei e vou construir em cima da resposta deles. Uma é o John Romero, que é, né, um dos pais do Doom, da id Software. Era da id Software, hoje tem empresa. Ele disse que o futuro está nos independentes. E o Gabe, da Steam, disse que o futuro está na inteligência artificial. O que a gente está vendo em termos de estudo e desenvolvimento, agora agressivamente? Vocês podem até acompanhar o desenvolvimento da Unity nesse sentido. A Unity está criando um sistema de inteligência artificial que eles chamam de ML, que são os agentes deles que autoaprendem. E a Steam desenvolvedora, não a Steam plataforma de jogos, né? Eles estão trabalhando agressivamente no desenvolvimento de inteligência artificial que autoaprende. Por que isso é importante? Por que isso vai mudar o mercado para nós? Primeiro, a gente está num boom de multiplayer, né? É multiplayer para tudo quanto é lado. E aí tem toda a infraestrutura de rede, de servidor, de tramitação de dados. E quando a gente tiver agentes inteligentes, que a gente consiga manipular eles, a gente começa a transferir os jogos de volta para o single player, onde o meu agente, o meu NPC, se comporta como humano. Então eu não preciso mais ter toda uma estrutura muito grande. Então eu posso botar todo esse meu processamento em gráfico, em feature, em mecânica, em shader. Tá? Então a gente vai ter esse boom. E aí a gente começa também a poder produzir jogos que têm outros focos, como por exemplo, que consigam construir conexões complexas de simulação de cidades, de ambientes. E aí a gente tem um outro salto dentro de jogos. Tá? E onde que vai vir esse salto? Vai vir dos estúdios independentes que vão usar essa tecnologia. A própria animação tem uma tecnologia bem interessante que a Unity está implementando também. Né? Então eu estou usando a Unity porque ela já está puxando isso, a Unreal já está vindo ali atrás também, que é de animação procedural, que usa IA. Então o teu personagem ele anda no cenário
com o ICA, que é o sistema de contração de ossos, né, conectados, que é o Kinematics, e ele já consegue botar o pé no lugar certo, ver que tem altura e desnível, consegue entender que vai bater a cabeça, consegue entender que tem um muro, então ele se escora. Isso é o futuro. Logo que eu digo daqui a alguns poucos anos, e aí que o mercado de jogos está mirando, e está mirando muito forte, porque a gente já chegou no topo do multiplayer. Daqui a gente não consegue avançar mais. Então a gente está olhando para os outros lados, e essas são as tecnologias que o hardware que está vindo vai nos permitir fazer, vai nos permitir ter esse poder computacional para trabalhar isso. Então é para essa direção que a gente está indo. Beleza, obrigado. É muito gostoso de ouvir a importância que vocês deram para os profissionais da área do processamento gráfico. Nós temos presente aqui o professor André e o professor Rosso, né, que são professores que dão disciplinas de computação gráfica dentro do curso de ciência de computação. Então a gente tem disciplinas específicas para isso no nosso curso. O professor Rosso da área de modelagem geométrica, né, tanto na graduação quanto no mestrado. Então também é um foco em termos da formação que nós temos aqui do nosso curso. E disciplina de jogos, realidade virtual, realidade aumentada, também temos já mais a nível de mestrado. Então foi muito bom, a gente não combinou nada, né? Mas foi muito bom a gente ouvir isso, porque eu acho que a gente está tentando experimentar tecnologias com os nossos estudantes, e eu acho que isso vai acabar mais cedo ou mais tarde, vai chegar para vocês, profissionais com mais conhecimento sobre essas áreas. Eu acho que a gente está começando a ter um pouco mais de contato com essas coisas também. E a inteligência artificial, o professor Paulo e o professor André estão aqui também, trabalham muito com machine learning, de padrões, coisas dessa área também. São temáticas que a gente tem desenvolvendo aqui. Então, acho que tem a oportunidade da gente estar produzindo cada vez estudantes mais bem capacitados para que essa área como um todo possa ser fomentada, possa ser mais fácil de vocês encontrarem estudantes profissionais que tenham essa formação. Acho que é um dos focos da ciência da computação. O que acontece é que a gente acaba perdendo, às vezes, um pouco do profissional para a área do desenvolvimento transacional, né, nos bancos de dados, ERP, coisa do tipo, porque essa área emprega bastante e está pagando, provavelmente, uma forma mais atrativa do que para outra área, como uma área nova, talvez incipiente, talvez que possa estar causando uma certa dúvida por parte do profissional que está saindo e entrando nesse mercado de trabalho. E aí, quando ele vê uma oportunidade segura, né, uma empresa grande, temos empresas grandes, acaba absorvendo, acaba trazendo esse profissional para essa linha de trabalho. Mas, ouvindo relatos de vocês, eu acho que nós vamos ter cada vez mais estudantes interessados na área gráfica como um todo. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários de vocês. Estamos abertos aí para interagir cada vez mais, tá bom? E eu, basicamente, abro a palavra aqui para quem quiser fazer algum comentário. Se vocês quiserem fazer algum comentário de fechamento também, por favor, fiquem à vontade. Digamos assim, a palavra agora está livre. Quem quiser se manifestar, pode falar. Diego.